Olha, um ex-candidato a vereador de Curitiba está sendo procurado. Ele é acusado de matar a sogra com 6 tiros no sofá da casa dela. 3 deles, minha gente, atingiram o rosto da mulher. A vítima não teve nem chance de reação e morreu na hora. Na casa havia 2 crianças de 7 e 11 anos. Agora presta atenção que essas crianças seriam filhos do acusado. E aí agora eu quero falar então com o Thiago Silva, né? Quem é esse suposto assassino? Conta pra nós, Thiago Silva, que tem mais informações. Como é que tá a investigação da polícia? É um homem bastante conhecido, viu, Jasson? Ali na região da cidade industrial de Curitiba, é dono de um depósito de reciclagem, é um homem que chegou a disputar uma cadeira na Câmara Municipal de Curitiba como vereador. Só que, infelizmente, também Jasson era um homem que tinha ciúmes, extremamente violento, agressivo. No último final de semana a gente foi lá ao local, ele discutiu bastante com a companheira, bebeu bastante também. Um homem que causava problemas, que vivia um relacionamento conturbado, principalmente com a sogra, com a Jaqueline, de 47 anos, que foi vítima do Laureano, conhecido como Magrão. Um Magrão da reciclagem é o homem que está sendo procurado nesse exato momento pelos policiais aqui da Delegacia da Mulher na capital. A gente acompanhou essa história completa e você acompanha a partir de agora aqui no Balanço Geral, né? O drama vivido pela família da Jaqueline, a senhora de 47 anos que perdeu a vida por conta do genro que não vivia um bom relacionamento com a sogra. Acompanhe. Na DHPP em Curitiba, mais uma família destruída. O ex-candidato a vereador de Curitiba, Laureano dos Santos, conhecido como Magrão da Reciclagem, foi acusado de ter atirado contra a família. Ele invadiu a casa da ex-mulher ainda na madrugada e abriu fogo contra todos. A ex-sogra de Laureano foi atingida por 6 tiros e morreu na hora. Minha sogra estava em casa assistindo televisão e ele chegou na casa dela, entrou, chutou o portão, entrou na casa dela, já fazendo ameaça de morte dela. Falou que não gostava dela, que ele ia matar ela e a filha dela. E saiu bravo. Coisa de uns 20, 30 minutos depois ele voltou, entrou novamente, né, sem autorização, pediu um copo de água para o meu sogro. Ele pediu desculpa porque o que ele tinha falado foi na hora do calor da discussão, né? Ele tomou o copo de água, devolveu o copo pro meu sogro e perguntou: cadê as crianças? Daí meu sogro falou: as crianças estão no quarto. Foi meu sogro falar isso, ele sacou o revólver e deu os 6 disparos na minha sogra. Ela não esboçou nenhum tipo de reação, não tentou levantar, não tentou ir para cima dele, nada. A posição que ela estava diz isso. A intenção de Laureano era matar também sua ex-mulher, mas ela não estava em casa no momento do crime. A gente quer a prisão dele para que ele não venha querer fazer alguma coisa contra a própria família dele, como ele ameaçou a esposa dele e ameaçou a minha sogra. A minha sogra ele cumpriu, então a gente acha que ele vai vir atrás da esposa dele. Durante a madrugada, quando invadiu a residência na tentativa de reatar o casamento, Magrão da Reciclagem, como era conhecido na cidade industrial de Curitiba, estava extremamente embriagado. Aliás, o álcool foi o motivo da separação. Quando bebia, Magrão ficava violento, agressivo. Laureano foi casado por 16 anos com a filha de Jaqueline, mas segundo a família nos últimos anos, Laureano se tornou agressivo, tudo por conta da bebida. Nos finais de semana ele bebia, aí o que acontecia? Eu não vou falar que sempre as agressões, mas ele era ignorante com ela, era ignorante com os filhos e ignorante com os amigos. Então, era uma pessoa de bem difícil convívio dele. A gente não tinha contato porque daí, como aconteceu o caso das outras brigas anteriores, então todo mundo preferiu se afastar antes que desse uma tragédia maior, igual aconteceu agora. Sempre tinha muita intriga, muita briga, ele era uma pessoa muito agressiva, então a gente não tinha como ter contato com ele. Era muito complicado de lidar com ele, ainda mais quando ele bebia. Parecia que ficava transtornado, como se fosse, não sei, como se não fosse nem ele próprio. Jaqueline tinha 47 anos, deixou 5 filhos, era uma pessoa alegre e sonhadora. Minha sobrinha muito querida, a Jaqueline sempre foi uma pessoa boa, honesta, trabalhadeira, boa mãe, boa avó, porque ela é nova, que ela casou, ela teve o primeiro filho dela com 14 anos, por isso que ela ficou avó cedo, né? Deixou marido, filho, a filha dela, a Manuele, tá tudo espedaçado, tá
de cortar o coração, todos eles, sabe? Só queria justiça, que ele fosse preso só. Infelizmente, esse foi o caso, então, Jasson. Uma mulher de 47 anos que foi defender a filha do genro extremamente violento e acabou sendo morta com 6 disparos. 6 tiros, 3 na região da cabeça. Eu estou com a delegada Vanessa Alice, responsável por essa investigação. A Delegacia da Mulher já está à procura do Laureano, o gaúcho da reciclagem, um magrão da reciclagem, na realidade, delegada. A senhora já teve a par dos depoimentos. O que antecedeu, momentos antes do crime, o que a polícia sabe que aconteceu naquela residência, delegada? Boa tarde. Boa tarde. Então, a Delegacia da Mulher está recebendo o boletim de ocorrência agora, da Divisão de Homicídios, e vamos iniciar os trabalhos agora. No entanto, os depoimentos nos trazem que o autor já não se dava muito bem com a vítima, a sogra dele, e que na noite dos fatos estariam consumindo bebida alcoólica, o autor, a esposa e mais um casal de amigos. E houve um desentendimento, sendo que o casal de amigos levou a esposa e os filhos do autor para fora da casa deles. Aí ele foi à casa da sogra para procurar pela esposa, não a localizou, saiu, pegou a arma, voltou e acabou executando então a sua sogra. Delegada, a Keuri, a esposa, é uma vítima em potencial. A família tem medo. A família disse aqui ao Balanço Geral que ele pode voltar e matar a esposa. A família tem que temer por isso também, delegada, enquanto ele estiver solto? Veja, ele matou a sogra, então todo cuidado deve ser tomado agora até que ocorra a prisão dele. Ele está sendo procurado pela polícia a partir de agora, é foragido? Não, no momento que nós recebemos o boletim, eu vou instaurar o inquérito e aí sim vou representar pela prisão dele. Ô, Jasson, a gente tem, inclusive, Jasson, um contato com a família. A família disse, né, que essa discussão entre genro e sogra não começou ontem. É uma discussão que já dura pelo menos 6 anos. Em determinada oportunidade, o magrão da reciclagem, o Laureano, ele tinha tirado a arma e mostrado para a sogra, já tinha feito ameaças. O Andrews é o outro genro da dona Jaqueline, ele confirmou isso à equipe do Balanço Geral. Acompanhe. Tudo era motivo para ele, não importa se era com ele ou não era, ele estava comprando briga. E tudo ele queria mostrar arma, não sei se para pôr medo ou para impor respeito. Minha sogra tirou uma televisão para eles, no nome dela, para eles pagarem. Aí ele falava que estava pagando e minha sogra falava que não estava pagando. Entraram numa discussão e ela acabou dando um tapa no rosto dele. Foi quando ele sacou a arma para atirar nela e a minha cunhada interferiu no momento e ele se conteve. Pois é, e segundo testemunhas, né, o próprio outro genro, né, o co-cunhado aí do magrão aí da reciclagem, quer dizer, diz que ele gostava de exibir a arma, ele gostava de, sempre andava armado, gostava de exibir a arma e tal, sempre pregando medo, né, nas pessoas e tal, todo mundo tinha que respeitar, quer dizer, sempre com aquela arma na cintura, segundo o que foi passado pra gente, pela nossa produção e que disse aí também o cunhado da Jaqueline, que infelizmente perdeu a vida aos 47 anos de vida, que é o outro genro da dona Jaqueline. Aí eu pergunto pra você, Tiago, a doutora Márcia já vai também aqui, tem uma pergunta pra você na sequência. Sim. A polícia já encontrou essa arma, já teve acesso a essa arma, já tem alguma ideia do paradeiro do magrão, não? Não, ainda não, viu, Jasson? Os policiais ontem foram, porque ele matou na João Dembinski, né? Lá em cima, já quase no Campo Comprido, e a casa dele é na cidade industrial. Os policiais foram até o depósito dele, não foi encontrado. A gente esteve no depósito hoje também, desde sábado. Ele não é visto na região e ele fugiu levando a arma, né, Jasson? Mas a gente conversando com os advogados do Laureano, né, do magrão da reciclagem, a informação é que ele deve se apresentar de forma espontânea. Como a doutora Vanessa Alice está aqui ao meu lado e confirmou que ainda efetivamente não tem um pedido de prisão preventiva contra ele, se ele se apresentar nas próximas horas, seria importante, porque ele responderia o processo em liberdade. É isso, delegado?
A princípio, sim. Tudo vai depender do transcorrer aí do procedimento. Mas, inicialmente, ele não está com prisão decretada. Então, se ele se apresentar, ele vai ser interrogado e vai ser liberado. É isso, então, Jasson, que ele se apresente à delegacia e conte efetivamente o que aconteceu. Jasson Goulart. Tiago, pudesse questionar a doutora Vanessa se já houve oportunidade de levantar os antecedentes dele, se ele tem antecedentes por crimes violentos, principalmente. Doutora Márcia Marcondes pergunta se ele tem um perfil violento, já tem passagens pela polícia, já é conhecido aqui da Delegacia da Mulher. Veja, ele tem um perfil violento, uma vez que ele já agrediu, inclusive, a sua esposa, né? Mas ela acabou, pelos filhos, deixando, como eles disseram, deixando quieto, ou seja, não deu prosseguimento nessa ocorrência. Ela inicialmente acionou a Polícia Militar, mas não compareceu à delegacia para prosseguir com o prosseguimento. Além disso, com relação à sogra, também já havia ameaçado, inclusive puxado a arma de fogo, ameaçando essa sogra. Ainda hoje, obrigado, viu, doutora Vanessa Alice, delegada da Mulher aqui, doutora Vanessa Alice, dando detalhes e informações. Ainda hoje, aqui no Balanço Geral, a gente vai trazer mais detalhes, mais informações desse caso. Um homem que não pensou nos filhos, não pensou na família e que, se não aparecer nas próximas horas, será considerado foragido da justiça. Jasson. Obrigado, Tiago. Obrigado, doutora Vanessa Alice. Doutora Márcia Marcondes, para a gente arredondar, daqui a pouco a gente vai trazer também aí um perfil, né, mais aprofundado também desse homem. Mas o detalhe é o seguinte, né, a violência ela tem que ser freada já no começo, né? Quando não se faz isso é complicado, doutora Márcia, o risco é muito grande, né? A violência não só ela é progressiva, ela progride no número de atos, como também na sua gravidade, ou seja, o que começa lá, de repente, com uma ofensa moral, pode acabar, sim, na morte de uma mulher, como aconteceu aqui. E muito provavelmente ele escolheu eliminar a sogra, uma vez que haviam outras pessoas lá, mas especificamente a sogra, porque ao invés de acreditar o insucesso do relacionamento dele aos atos dele, né, ele prefere acreditar outra pessoa, no caso a sogra, que se não houvesse ela, talvez o casamento dele transcorresse. Quando o problema não é esse, né, Jasson? Vem comigo nessa reportagem aqui agora, porque é o seguinte, o magrão da reciclagem, ou alguns chamam ele também de o gaúcho da reciclagem, ele é bem conhecido na região ali da cidade industrial de Curitiba. Inclusive foi candidato a vereador em Curitiba no ano passado. E aí, nós vamos conversar agora com o Tiago, porque esse homem é o suspeito de ter matado a sogra. E o Tiago tem mais informações pra gente, inclusive, sobre quem é o magrão, né? Quem é o magrão? Conta pra nós, Tiago. Pois é, Jasson. E aí, só um parênteses, o magrão é um cara dado à bebida, ao álcool, bebia demais. Segundo as informações, por um tempo ele parou com a bebida. E aí, sabe aquele amigo que fica ali semeando a discórdia, querendo confusão? Pois é, Jasson, todo mundo conhece um amigo assim, né? O cara que fica ali só de tumulto. Na última sexta-feira, o magrão estava bebendo com esse amigo. E aí o magrão confidenciou para esse amigo que há um tempo atrás ele tinha levado um tapa na cara da sogra. A sogra, Jaqueline, tinha dado um tapa na cara dele. Aí o amigo, não, no rostinho que mamãe passou talco, ninguém bate. Como é que você deixou barato isso, rapaz? Você deixou quieto essa história, você não tomou providência, ficou ali alimentando a discórdia. A Keuri, esposa do magrão, viu aquilo e botou ele pra correr. Falou, cara, sai da minha casa, você tá criando a discórdia aqui entre a família. O magrão, bêbado, embalado, começou a brigar com a esposa que saiu de casa. E aí o magrão foi tirar uma história de 6 anos atrás a limpo, Jasson. Foi lá e acabou matando a sogra com 6 tiros, depois de embalado na bebida e na conversa confidencial que teve o amigo. Magrão agora é homem procurado pela justiça. Acompanhe. Conhecido por todos e dono de um depósito de reciclagem em Curitiba, Laureano dos Santos hoje está sendo procurado pela polícia. Ele matou a sogra com 6 tiros durante um ataque de fúria. A confusão aconteceu depois de Laureano brigar com a esposa. Casado há 16 anos com Keuri Letícia, o casal tem 3 filhos. Mas nos últimos anos, as brigas começaram. Uma vez, a polícia teve que ser chamada. Os vizinhos temiam pelo pior. Já bateu nela umas vezes aí, a polícia veio aí, né? Aí ficou
conversou com eles aí, os dois, aí apaziguou, né? A casa onde Jaqueline morava com a família nessa segunda-feira está assim, trancada. A família tem medo de que o Laureano, o gaúcho da reciclagem, ele retorne aqui para fazer mal aos outros familiares. Segundo as informações, já durante a madrugada de sábado para domingo, o Laureano, ele bate no portão. 3 batidas. Segundo ainda o que contaram os parentes, momentos antes dele bater aqui no portão, ele teria discutido violentamente com a companheira, com a Keuri. Pegou a moto, saiu andando em alta velocidade aqui pelas ruas do bairro. Achou que a Keuri teria voltado para a residência. Ele bate no portão e pede um copo da água. Lá dentro, ele, sem muita conversa, pergunta pela esposa. Como ela não estava aqui, ele começa a disparar. Dona Jaqueline foi atingida pelos 6 disparos. Sem a bebida, Laureano era gente boa. Ajudava os carrinheiros do bairro. Trabalhava de segunda a sábado. Cedinho, abria o depósito e ganhava dinheiro. Sempre vendia papelão para ele. Ele sempre pagou direitinho? Pagava certinho, tudo. Nunca fez mal, né? Mas quando chegava o final de semana, Laureano reunia os amigos e ficavam bebendo até tarde. Ele começaram a tomar na sexta-feira, depois das 5, mas ele faz sempre isso aí. Mas nunca acontece nada. Tem os amigos dele, toma sossegado, vem dar uma cervejinha pra gente, quando ele tá beleza, né? Mas ele briga mais com a esposa só. Teve um tempo que Laureano parou de beber. Foi para a igreja, chegou a disputar uma cadeira para vereador na Câmara Municipal de Curitiba. Mas após perder a eleição, Laureano voltou a beber como nunca. As brigas com a esposa aumentaram. A vida da família virou um inferno. Segundo as informações, a primeira confusão aconteceu aqui no depósito do Magrão, que funciona também como casa. Os fundos têm a casa na frente ao depósito. Ele morava aqui com a Keuri, com a esposa e com 3 crianças. Mas, segundo os vizinhos, o casal brigava com frequência. A briga na última sexta-feira foi feia aqui, ao ponto de Keuri ter deixado a residência. Magrão transtornado, já não tinha um bom relacionamento com a sogra. A informação que ele já tinha puxado a arma para ela, já tinha falado na cara dela que ele não gostava da sogra. Ele achou que a Keuri tinha ido para a casa da mãe para pedir ajuda. Ele pegou a moto dele, saiu daqui, foi lá, matou a sogra, não encontrou a esposa e hoje o depósito do Magrão está assim, fechado. Depois do crime, o Laureano desapareceu. Caminhãozinho 608, aí ele pegou o caminhãozinho e foi para lá que foi o caminhãozinho. Aí ele desapareceu, ninguém mais viu ele. Laureano não pensou nos filhos, na família e ninguém. Só queria justiça, que ele fosse preso só. Jaqueline, que não aprovava o relacionamento da filha com Laureano, era nova, tinha 47 anos e deixou 5 filhos. O mais novo, com 10 anos. A família está destruída e ninguém sabe onde isso vai terminar. Keuri, a esposa de Laureano, está escondida na casa de familiares. Teme que o marido possa lhe fazer algo de ruim. Ela dificilmente vai perdoar o marido que, num ato desesperado, tirou a vida de sua mãe. A gente quer a prisão dele para que ele não venha querer fazer alguma coisa contra a própria família dele, como ele ameaçou a esposa dele e ameaçou a minha sogra. A minha sogra ele cumpriu, então a gente acha que ele vai vir atrás da esposa dele. É isso, Jasson. Ele está foragido pela justiça. E a grande pergunta nesse exato momento, conversando com vizinhos ali, né, do Magrão da reciclagem, o casal brigava, a polícia militar ia lá, os vizinhos chamavam a polícia, mas ela nunca representou contra o companheiro, né? A Keuri nunca formalizou uma queixa, mas por conta das brigas, a mãe tomou a frente ali, foi lá e deu de dedo na cara do Magrão. Será que a Keuri vai perdoar o Magrão pelo fato dele ter matado a mãe dela? É a grande pergunta que fica. Ela disse que está com medo, que ele não pensou em ninguém, ela fugiu, ela não está no bairro. Mas será que uma mulher seria capaz de perdoar o marido que matou a mãe, hein, Jasson Goulart? Pois é, olha, na verdade, Tiago, essa situação toda, né, já vinha sendo anunciada. Por isso a importância de você frear a violência já no começo. Quando começa a ter aqueles sintomas,
ameaçou aqui, ameaçou ali, levantou a mão lá, xingou aqui, puxou a arma, falou, não, eu ando armado, não, pá. Começou esse tipo de situação, tem que se buscar a polícia, tem que se fazer o registro. Olha que lamentável, uma mulher de 47 anos, né, morta, mãe de 5 filhos, morreu desse jeito. O cara chegou lá, e disparou aí 6 tiros, 3 no rosto da mulher, 3 no rosto. Ah, não, ele era um cara bacana, mas ele brigava com a mulher. Brigava com a mulher? Isso não é certo. Isso é errado, totalmente errado. Tinha problema. Agora, me espanta, né, o fato também de, apesar de todo esse histórico de violência, né, de a mulher não ter feito nenhum registro, mas ele ter todo esse histórico, né, eles ainda estavam juntos, pouco antes de que tudo isso teria acontecido. E depois, pouco antes de tudo isso acontecer, na verdade, né? E ela teria, inclusive, ido para uma outra casa e os filhos dele, pior de tudo, não é, Tiago? Os filhos dele estavam dormindo, uma criança de 11 e uma criança de 7 anos. Ele teria perguntado assim, cadê as crianças? Estão dormindo. Aí disparou os tiros. Jason, essa coisa que às vezes parece um tanto incompreensível, mas é tão normal do ponto de vista de ocorrer com muita frequência, não de normalidade propriamente dita, é exatamente isso que é o ciclo da violência. Ou seja, existe uma situação de violência, existe um pedido de desculpas, um relacionamento que continua, afinal de contas temos filhos, moramos juntos, temos uma construção, um histórico, um passado. Já foi bom esse relacionamento, né? Por isso começou e estamos juntos, né? E esse ciclo ele vai ficando cada vez mais apertado, ou seja, cada vez vai acontecendo essa violência com mais frequência e cada vez essa violência ela é mais grave. Ao ponto de se chegar a esse momento em que ele atira na sogra, porque não encontra a mulher, e segundo, porque acredita a ela os problemas e não a conduta dele. E se ele tem uma doença como o alcoolismo, deve tratá-la, né? E um problema lá de trás, né, Thiago Silva? Quer dizer, um problema que resolveu vingar 6 anos depois, é isso, né? 6 anos. A primeira informação é de que houve uma discussão, uma briga feia. A Jaqueline, inclusive, deu um tapa no rosto, né? Na época, deu um tapa na cara do Magrão e ele guardou aquilo. Ele falou, eu não gosto da tua mãe. Mas aí a esposa, a Keura, né, segundo os vizinhos ali, ela gostava dele, viu, Jason? Ela perdoou, ela... por conta da família, crianças que testemunharam o pai assassino, testemunharam o pai invadindo uma residência e matar a avó. Ela teria perdoado o Magrão pela atitude, né, desse confronto que ele tinha com a mãe dela. E depois do crime, ele simplesmente sumiu, a casa hoje está fechada. A gente tentou um contato com a Keura, ela está muito abalada, ela tem medo, ela não sabe como é que vai ser daqui para frente. Mas, um outro detalhe, Jefferson. Ele não deu chance de defesa à vítima, porque ele entra na residência com o pretexto de uma água, ele pede para o sogro que abre, que franqueie a entrada dele na residência, na João Dembis, e fala, tô com sede, me dá um copo d'água. O sogro abre, ele entra na residência, pergunta pela Keura, a Keura tá aqui, a Keura não tá. Nisso vem de encontro a ele a Jaqueline. A hora que a Jaqueline aparece, ele tira da cinta um revólver e efetua pelo menos 6 disparos contra a sogra. Ela morre sentada no sofá e ele simplesmente desaparece, Jason. Pois é, agora será que se não tivessem bebido, se não tivessem nessa situação toda, teria acontecido isso? Quer dizer, o álcool não deixa de ser uma droga também, uma droga lícita, mas é uma droga. Outro detalhe, é um homem que guarda mágoas, que guarda ressentimentos e que num determinado momento transformou isso numa vingança. Jason, quando nós estamos falando em 6 tiros com um revólver, nós estamos falando que ele descarregou a arma nela, porque a capacidade é exatamente 6 tiros. A capacidade de um revólver normal são 6 tiros. Então, ele descarregou a arma, ou seja, até o final do que ele podia ter ido. O álcool não é uma desculpa para cometer um crime, né? Aquele negócio foi tomar coragem, mas de uma coisa que ele já queria fazer, ele não é desculpa e também não diminui a pena. Pelo contrário, pode aumentar a pena essa inclusão. Muito bem, doutora Márcia. Obrigado, Tiago Silva, pelas informações. Tiago, que vem acompanhando esse caso aí. Novidades você confere também aqui no nosso Balanço Geral.